descer montanhas é um desafio. Eu levo um cajado, eu vou me apoiando, porque, vou lhe dizer, hein, para descer como abóbora, como minha mãe dizia, rolando morro abaixo, é a coisa mais fácil que tem. Subir parece que tira o fôlego, descer parece que tira as forças. Mas esse jovem, entusiasmado que ele estava, feliz, realizado, ele conseguiu chegar ao pico do Monte Branco. E o povoado na cidade, feliz, sabe o que fez? Acendeu todas as luzes da cidade. E ainda não era noite, mas essa era uma forma de dizer: você é um herói. E o guia contou para ele que ele já estava sendo homenageado. A bandeira da encosta da montanha foi hasteada. Era o símbolo de vitória, de que mais uma pessoa havia conseguido chegar ao cume do Monte Branco. O jovem começou a descer. E ele estava feliz descendo a montanha e foi ficando cada vez mais feliz. Ali pelo meio do caminho de retorno havia uma cabana de apoio e ele parou naquela cabana e ele estava feliz. Ele estava contando como foi esse momento para ele e ele disse ao guia: a partir daqui eu quero me desprender de você. Porque quando você vai para uma escalada como essa, você fica ligado ao guia. E eu já recebi aula de montanhismo e eu entendo a importância de estar ligado ao guia, mas limita. E aquele jovem queria liberdade para continuar a descer o Monte Branco. O guia disse para ele que não, que era arriscado, mas ele disse: eu quero. Eu me sinto firme e seguro, você está perto de mim. E ele resolveu soltar a corda. Ele resolveu prosseguir sozinho, era seu desejo. Como impedir? Qual é o seu desejo? Onde é que você quer chegar sozinho? Onde é que você quer chegar? E por vezes os filhos, eles querem muito rapidamente sair de perto dos pais. Os pais têm experiência, os pais podem orientar o mestre, o professor, o pastor, um guia espiritual, a líder do Ministério da Mulher, do Ministério da Família, tanta orientação para dar, sabe? Pede ajuda, fala. Há pessoas que já trilharam esse caminho. Se você vai ter filhos, pergunta para quem já os tem como é. Se seus filhos estão na adolescência, procure pais que têm filhos na adolescência e pergunta como é, como tratar, como se relacionar melhor. Eu tenho filhas que são moças, cada uma delas já tem suas profissões e tem sua independência, é opção delas estarem próximas a mim ou não. Agora, o que é que faz uma mãe para fazer com que as filhas continuem a se interessar por elas? Eu quero ser uma pessoa interessante. Eu quero ser uma pessoa interessante para as minhas filhas, para o meu genro, para o meu esposo. Eu quero sempre surpreender e eu estou conseguindo. Eu quero conseguir me relacionar com pessoas de todas as culturas, idiomas, raças e tipos. E eu estou conseguindo, porque é o que eu quero, é o meu desejo e eu quero mais. E dessa vez eu pude conhecer a Flávia, Zenato, eu pude conhecer Eunice. Eunice é minha amiga. Eunice é minha amiga, ela é tão jovem, mas ela é minha amiga. Eu estou enganada? E por mim, ela mantém lealdade. E se eu precisar de alguma coisa, eu sei que ela fará por mim. O olhar dela, o modo determinado de ser, o modo como a cada noite tem vindo aqui. Nem sei se a mãe vem, se quer vir. Acho que mora um pouquinho longe daqui. Mas vem porque é minha amiga. E quando somos amigos, desenvolvemos lealdade pelos amigos. Aquele jovem continuou a descer, sentia-se livre. O guia foi obrigado a concordar. Às vezes os pais são obrigados a concordar. E disse: está bem, então vá. Às vezes o marido é obrigado a concordar. E diz: está bem, então vá. Cada um de nós é livre e ao mesmo tempo é refém. E o que se faz com a liberdade que tem? Aquele jovem deu mais alguns passos, escorregou no gelo, não conseguiu equilibrar-se. E como ele não estava amarrado à corda do guia, o guia não conseguiu segurá-lo. O guia não pôde puxá-lo para junto de si. E o guia fez o possível. O guia pressou os seus
passos, mas quando chegou na plataforma que ficava lá mais abaixo, encontrou um corpo sem vida e gelado. Acabou o sonho, acabou a história. Não tente segurar a mão de Deus. Pode ser que você não consiga. Deixe Deus segurar a sua mão. Hoje à noite, nem que eu gostaria que você deixasse Deus segurar a sua mão. Às vezes, a nossa mão é curta, mas a palavra diz que o braço de Deus jamais está encurtado, que não possa alcançar você e a mim. Você acredita nisso? Permita que Deus segure a sua mão. Esse é o papel dele. Então permita que ele cumpra o papel dele. O papel dele é proteger. Permita que ele lhe proteja. Ele faz isso através das regras, dos princípios, das leis e das normas. Sabe? Se concentre em confiar e ele vai segurar a sua mão. Ele segurou a minha. Ele segurou a minha no dia que o telefone tocou e eu estava pronta para sair para gravar o primeiro programa no consultório de família, chamado Autorresponsabilidade. É um programa que eu estou usando uma roupa azul clara, parecida com a roupa da rainha. Agora assim, ó, pode ir lá no meu YouTube que você vai ver. E eu estava pronta para sair de casa. E a moça do outro lado da linha diz: por favor, a senhora Raquel Fonseca. Eu digo: sou eu. Aqui é do Hospital Oswaldo Cruz. A senhora precisa vir aqui imediatamente para fazer um ultrassom de mama. E eu disse: eu estive aí ontem. Eu fiz um ultrassom de mama ontem. Eu fiz vários exames ontem. E o ultrassom de mama que eu fiz foi com a doutora fulana de tal. Ela diz: a senhora precisa voltar aqui agora. A senhora precisa vir ao hospital agora. Eu disse: senhorita, eu estive aí ontem, eu fiz os exames, e este exame quem fez foi a doutora fulana de tal. Como eu já havia trabalhado como diretora de hospital, e como há muito tempo nessa área de gestão de saúde, eu sei, às vezes trocam resultados de exame, às vezes aparece um exame, e aí vai lá o paciente novo e faz. A moça foi severa comigo e disse: a senhora não está entendendo. Foi achado algo em sua mama e a senhora precisa vir aqui ao hospital agora. E eu respondi para ela: agora não. Imediatamente eu respondi: eu tenho um compromisso fora de São Paulo. Estou saindo de São Paulo agora e vou manter meu compromisso. Como se fosse uma outra pessoa que entrasse na linha, ela disse: está bem. Então vem na quinta-feira. Isso era uma terça-feira. Naquele dia eu tinha 2 programas: consultório de família ao vivo, autorresponsabilidade, e gravar o programa do Dia das Mães, junto com um dos cantores do Arautos do Rei. Também está lá no YouTube, você pode encontrar. Dá uma olhada no meu rosto, assiste o Autorresponsabilidade e vê o que você vê no meu rosto. Vê se você vê medo, paura, raiva, tristeza, ou se os meus olhos estavam vermelhos ou inchados, porque eu havia chorado. O Senhor segura a mim há muito tempo. E eu tenho certeza disso. Naquele dia, Ele segurou a minha mão e eu fui. E graças a Ele eu fui. Esse é um dos vídeos mais acessados dos que eu já gravei e compartilhados ao redor do mundo. E muitas pessoas me escrevem e me dizem o quanto foram ajudadas com aquele tema, com aquela matéria, autorresponsabilidade. Sabe, quando você permite que o Senhor segure a sua mão e você se concentra em confiar nele, o impossível se torna possível. E você sabe qual é o contrário de medo? Estão enganados. Vocês sabem qual é o contrário de medo? Vocês sabem o que a Bíblia diz? Qual é o contrário de medo? Vou perguntar mais uma vez. O que a Bíblia diz? Qual é o contrário de medo? Opa, parece que eu
ouvir. Qual é o contrário de medo? A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala assim. A hora que eu falar, vocês vão ver, todos sabem. Qual é o contrário de medo? Amor. Lembraram? Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Vamos falar mais uma vez? Porque o perfeito amor Lança fora o medo. Qual é o contrário de medo? Amor. É por amor que Cristo Jesus, que o Pai Celeste enviou Cristo Jesus para eliminar o nosso medo. Medo da morte, medo do engano, medo da maldição do pecado, e Ele se fez oferta por nós. Eu louvo o Senhor por isso. Voltando ao Monte Branco e ao povoado de Chamonix, o povo da cidade havia tocado o sino. O povo da cidade havia iluminado todo o lugar. O povo da cidade havia comemorado o sucesso daquele jovem ter alcançado o cume da montanha. Mas sucesso não é vitória. E quem tem o meu livro já leu. Sucesso é uma coisa e vitória é outra. O Senhor deseja que o povo dele tenha sucesso, êxito e vitória. Lembram-se do que eu disse ontem e estou repetindo isso hoje. Então, é sucesso, é êxito e é vitória. O nosso Deus deseja plenitude para nós. Ele se recusou a continuar ligado ao guia. Ele estava cansado da corda, mas a viagem só termina quando você chega em casa. Eu estou em viagem. Esta minha viagem só terminará quando eu chegar na minha casa. Eu moro em Moema. Eu moro na Avenida Associé. Meu esposo, minha filha estão esperando que eu volte para casa. E no Senhor, na proteção dEle, eu voltarei para minha casa. E cada vez que eu volto da viagem, eu me alegro quando eu entro em casa. Sabe, eu posso ver os lugares mais lindos do mundo. Eu posso comer as melhores comidas e os melhores sabores. Mas quando eu entro na minha casa, o meu coração desacelera, uma paz me invade e eu digo: este é o meu lugar. A viagem só termina. Pensa que é quando o avião aterrissa? Não, é quando você chega na sua casa. Onde é a sua casa? Ainda não é tempo de comemorar. Por mais que você diga que o céu começa aqui, que o céu é aqui, ainda não é tempo de comemorar. Nós estamos na jornada. Alguns na metade, outros quase no final, outros no início, como você ontem nasceu de novo no reino do céu, bendito seja o Senhor. Conseguiu voltar hoje mantendo o foco, o objetivo, um dia de cada vez, cada dia com o Senhor. Sabe, jamais se canse da corda. Às vezes parece que a rede é curta. Às vezes quando a palavra diz não matarás, sabe, não matarás a esperança do outro, não matarás o outro, a alegria do outro, o eu do outro. E quantas vezes cristãos vêm matando dentro da própria igreja, matando a alegria quando diz uma palavra de crítica, matando a alegria quando faz um olhar de rejeição. Precisamos pôr amor no olhar, precisamos pôr palavras que criem poder na vida uns dos outros. Somos cristãos ou somos idólatras? Quem você idolatra? Quem você está colocando no lugar de Cristo Jesus na sua vida? Quem, o que e como? Bendito seja o Senhor, que através dos actos, preceitos, regras, leis e normas me mantém na mão dele. E eu concordo. E eu digo: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, como cantamos, como um vaso na mão do oleiro. A lei de Deus opera no sentido de proteger. Se ela é restritiva, sim. Se ela diz não, sim. Há um preço a pagar quando você escolhe para onde você está indo. A nossa prece nessa noite. E o grupo pode vir para cantar, por favor. Senhor, continua a guiar-me. Doma-me, Senhor. Controla a minha natureza rebelde. Doma-me, Senhor. Contém esse meu coração agitado, cheio de sonhos, ilusões.
e por vezes temores. Toma-me, Senhor, e um dia os sinos celestes irão tocar, e um dia os corpos celestes hão de cantar, e um dia a luz da cidade santa, da terra prometida para mim, há de brilhar, e os portais se abrirão, tudo anunciando que a viagem findou. Chegaremos em casa, sãos, salvos, abençoados, felizes. Amém? Então, a sua parte é confiar, porque o Senhor está fazendo e realizando a parte dele. Ele está abençoando. Ele está domando o meu coração. Pode domar o seu também. Eu desejo mais pureza. Eu desejo ser mais amável. Eu desejo ser mais gentil. Eu desejo ser mais elegante. Quanto por aprender? Você está tão perto da família real. Você está tão perto do céu. O céu é ali. A viagem continua. Bendito seja o Senhor. Continuar tocando. Foi bom ouvir hoje. É bom cantarmos que Deus está aqui. E Ele está em todos os lugares. Há pessoas que acham que só podem encontrar a Deus se elas vêm ao templo. Mas nesse momento, Ele está com o meu esposo. Ele está com a minha filha.
meu genro. Ele está na beira do leito dos que sofrem. E nesta noite, eu gostaria de saber se tem aqui alguém que tem alguém doente na família. Levanta a mão, posso ver? Eu gostaria que tivéssemos um momento de oração por essas pessoas. E é o seguinte: se coloquem em pé. Eu vou orar. E você, quando eu disser, vai falar em voz alta o nome dessa pessoa. Pode ser? Então, cada um vai falando. Pai nosso que está nos céus, Pai querido, como eu gosto de chamá-lo assim, tu sabes. Eu tenho começado as minhas preces sempre assim. Pai querido, tu és o nosso Criador, mantenedor. Cristo Jesus é o Senhor da nossa vida. E o Espírito Santo tem sido abundante sobre nós. Temos vivido dias trabalhosos, turbulentos, dias de insegurança, Senhor. Senhor, eu sei que Tu estás vendo a condição em que o mundo se encontra. Há tanta tristeza, há tanta dor. E Pai querido, quando Cristo Jesus esteve aqui nesta terra, Ele curou multidões. Isso está registrado na palavra. E hoje, Senhor, uma das questões que muito nos toca e entristece é quando vemos pessoas que amamos tendo seu corpo fragilizado por doenças, por vezes ditas pela medicina incuráveis. E então há os que veem o futuro de maneira mais sombria e que precisam conviver com diagnósticos de doenças chamadas crônicas. Queremos nesse momento apresentar diante do Teu trono de graça, pelos méritos do Senhor Jesus, os nossos queridos que têm em seu corpo algo que é estranho à Tua criação, que é perfeita. Então, nesse momento, com o perdão dos meus e dos nossos pecados, acolhe, Senhor, estes que precisam de cura, mas sobretudo, Pai, que eles aprendam a confiar em Ti e a ter paz. E se há algo na vida dessas pessoas que precisa ser modificado, no paladar, na mente, que o Teu Santo Espírito opere. Então, Pai querido, eu te apresento o Jefferson. Ouvindo, Senhor. Agora são os nossos lábios que estão balbuciando nomes. Vários nomes continuam a ser balbuciados. Tem compaixão. Tem compaixão daqueles que estão vendo a vida esvair-se. O corpo dói. A morfina já nem faz efeito. Tem misericórdia, tem piedade, Senhor. Somos tão pequeninos. É tão triste quando o corpo dói. Quando a alma vai ficando frágil. Quando a vida parece por um
desafio. Senhor, desejamos ser usados para curar as pessoas. Curar é levar esperança. Mas jamais falsas esperanças, Pai querido. Esperança que há um Deus de amor, que tudo vê, tudo ouve e tudo sabe. Há um Pai no céu que também viu seu Filho sofrendo na cruz do Calvário. Então, de sofrimento, o Senhor entende, Senhor. Ampara-nos, envolve-nos em teus braços. E, Senhor, eu me lembro nesse momento daquela mulher com fluxo de sangue que tocou no manto de Jesus e dele saiu poder e virtude. Senhor, eu estou estendendo a minha mão agora, e quem desejar estenda a mão para tocar a tua mão, o teu manto, porque também nós precisamos de cura da alma. Nós precisamos aprender a perdoar. Senhor, que as nossas vidas tenham sentido, missão e propósito. Abençoa esta igreja que aqui se reuniu nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que haja cura, que onde você for, você leve cura. Esperança é cura, amor é cura, e que jamais o doente veja desespero ou piedade no seu olhar. Compreende? Que o Senhor nos abençoe e está nos abençoando.